Olá, você está escutando a Assemias, um lugar onde a palavra se entrega e pede pra gente cavar só mais um pouquinho. Eu sou Lia Petrelli e todas as vezes que eu penso na escrita, eu penso também nas formas que circundam essa palavra. Porque, pelo menos como ela passa pelo meu corpo, a escrita é uma palavra viva. E quanto mais eu tento alcançar o que ela quer me dizer, mais eu acabo indo de encontro a um novo obstáculo. E eu sempre chego a uma nova camada. Por isso, hoje, eu gostaria de te convidar a olhar para todas as camadas que compõem a escrita. A proposta aqui é a gente tentar enxergar a profundidade da camada, com todo o poder que já é intrínseco a ela. O que já existe por dentro e por fora dessa palavra, camada. Bom, sempre que eu me deparo com um assunto que eu meio sei e meio não sei, o meu corpo assume um movimento de curiosidade malemolente, de tentar desfragmentar essa forma, esse sentido que me foi apresentado durante toda a vida, pelos adultos ao meu redor, pela escola, pela família, pelos meus amigos e por todas as relações que eu já tive até aqui. Bom, esse assunto das camadas foi disparado por uma conversa que eu tive com o artista Ramon Salles, que você pode escutar aqui mesmo nesse podcast. É o episódio de número 4, Camadas e Peles da Escrita. Se você acessar o Substack, você vai encontrar toda a playlist que te direciona para todas as plataformas de streaming. Desde a nossa conversa, minha com Ramon, as minhas experimentações voltaram a acontecer com foco nisso, na ideia de palimpsestos, memória e história. Num jeito fácil da gente entender, a gente pode ver, primeiro de tudo, a camada como uma folha em branco que recebe o risco. O risco, por si só, acrescenta uma camada por cima da folha. Mas, debaixo da mesma folha, ou melhor, por dentro da mesma folha, já existem camadas muito finas de celulose, que por sua vez já são outras camadas extraídas da madeira, que só depois de cozida deixa uma pasta, que aí sim vai formar a folha. E se a gente entrar um pouco mais fundo nessa composição, a gente vai encontrar as macromoléculas, que são uniões químicas de outras partes bem menores, repetidas e repetidas vezes. Calma, aqui nesse espaço a gente não precisa saber exatamente o que são monômeros, macromoléculas e polímeros. Isso a gente deixa para pesquisar depois e, melhor do que isso, escutar químicos de verdade falando para gente o que é tudo isso, né? Aqui a gente só vai trazer isso para começar a construir a imagem das camadas e porque é muito gostoso falar macromoléculas. Então vamos lá, essa imagem que eu estou propondo da gente tentar visualizar é formada pelo entendimento de que algo só existe molecularmente, lá na parte de dentro, no fundo do fundo. Existem sempre partes muito menores e que são essenciais para construir qualquer coisa que seja muito maior, em todas as instâncias. Eu estou trazendo tudo isso porque eu quero te propor o exercício da imaginação, a construção prática de imagens. Então é assim, a gente vai tentar ver essas camadas para dentro e para fora da escrita, que é o que guia toda a minha pesquisa e, consequentemente, esse podcast, né? A escrita sobre ela mesma. Eu juro, eu fiquei o mês inteiro pensando nesse assunto e quanto mais eu pensava, mais eu tinha coisa para compartilhar com você. Mas não dá para engolir sem mastigar, né? Eu, pelo menos, não consigo. Porque quando eu faço o exercício do pensamento, esses assuntos acabam sempre um puxando o outro, nesse movimento interminável, nessa manutenção do pensamento. Então aqui começa o nosso exercício de pensar, com as camadas,
que agora já ganharam vida, eu espero, nessa imagem que a gente está co-criando. Isso porque a primeira imagem que vem da camada já começa com um elemento abaixo de tudo e que cresce para cima, ignorando que antes dessa primeira coisa já existe uma outra coisa atrás. Quase sempre é assim. Isso não é por acaso. O pensamento que quase todo mundo tenta vender pra gente é verticalizado hoje em dia. Ele prefere nos mostrar só essa parte que sobe, que se coloca acima de todas as outras coisas que já existiram, que é o que realmente interessa para as empresas que comandam o nosso mundo agora. A imagem contrária a essa é a que requer a nossa imaginação. Porque justamente a imagem que vem antes da camada que sobe é a camada que olha para o avesso, para o que está antes, para o que está dentro. Mas é claro, como eu acabei de dizer, isso não interessa para as empresas que veiculam o que é o pensamento, entre aspas, hoje em dia, né? É como aquela analogia do iceberg, sabe? Que muito didaticamente nos mostra que o que a gente vê fora da água tem muito mais corpo por baixo. E isso tá lá, no não dito, no não visto, mas, de todo jeito, tá lá. Agora, quando a gente fala da escrita, as camadas de texto levam em consideração precisamente essa parte oculta, porque dentro de uma palavra já existem várias outras. Existe a origem, que leva para todos os outros significados que ampliam mais ainda o alcance de cada palavra, cada signo e cada símbolo que a gente resolve utilizar na forma escrita. Na semiótica, a gente chama isso de primeiridade, que é o entendimento mais básico de todos. Depois vem a segundidade, que já consegue enxergar um pouco mais para dentro do mesmo símbolo ou do mesmo signo. E a terceira idade, que mergulha mais profundamente ainda na análise de cada elemento que compõe os signos e os símbolos, elevando ainda mais a nossa interpretação sobre todas as coisas que nos rodeiam. E aí, dentro do conhecimento da escrita, também existem os palimpsestos, que a gente falou no episódio anterior, mas, recapitulando rapidão, são os textos por cima dos textos, que passam por um processo de raspagem da superfície para só então receber um novo texto. E aí, esses palimpsestos acabam aparecendo de várias formas, quando a gente passa a estudar a escrita com mais profundidade, como, por exemplo, a ideia de língua ruim da Helena Ferrante no seu livro As Margens e o Ditado, que eu também já trouxe em um dos episódios desse podcast. Na psicanálise, o conceito de palimpsesto está atrelado à memória, descrevendo a forma como as nossas lembranças e as nossas sensações adormecidas podem ser resgatadas e revividas. Daí, no processo interpretativo de elaboração, né? Que caminha lado a lado com a escrita, mesmo que a gente não necessariamente use a escrita para pensar essas memórias, essas lembranças e essas sensações. Então é isso, além da camada da palavra, a escrita também é formada por várias outras camadas num leque gigantesco. Tem a camada do corpo, a camada da matéria, a camada narrativa, a camada histórica, a camada fictícia, a camada realista, a psicológica e por aí vai. Beleza, tendo pincelado essa parte das camadas, eu vou trazer algumas outras imagens que têm a ver com o que a gente está fazendo agora na prática. A virtualização de mundos. Eu juro que isso tudo vai fazer sentido no final desse episódio. Mas vamos lá. A virtualização, segundo Gemini, da Google, que agora aparece em primeiro lugar toda vez que a gente faz qualquer pesquisa da plataforma, diz que, abre aspas, a virtualização é uma tecnologia fundamental na computação moderna, impulsionando a eficiência, a flexibilidade e a escalabilidade de infra
estruturas de TI em diversos setores, incluindo a computação em nuvem e a containerização de container. Não sei falar essa palavra. Olha que engraçado e que programado, né? As primeiras pesquisas que aparecem quando a gente busca por virtualização falam só da parte tecnológica computacional, de hardware, de software e ambientes digitalizados. Que sim, hoje em dia são palavras e termos que participam do nosso cotidiano e, por assim ser, mudaram os seus significados de acordo com o seu tempo. Hoje, a nossa sociedade se molda a partir desses entendimentos, que na verdade são meio rasos e meio vagos e meio totalitários. Eu preciso ser sincera, porque eu levei um susto de encontrar só esse significado que puxa para o digital, para o programado nessas primeiras pesquisas, né? Porque isso quer dizer que as pesquisas mais acessíveis, que qualquer pessoa que tiver curiosa e for pesquisar vai se deparar, vão falar só do ambiente digital. E provavelmente essa pessoa vai parar por aí, né? A gente sabe muito bem o motivo, mas isso é uma outra crise e demanda uma outra conversa. E eu digo isso, que eu levei um susto, porque há um tempo relativamente longo, o meu entendimento sobre a palavra virtualização vem de outro lugar. Ele é uma outra coisa. É lógico que ele carrega esse sentido digital e maquinário e programado, mas ele é um significado atualizado do que eu aprendi lá atrás. Foco na palavra atualizado, que também está nesse limbo digital hoje em dia, né? Na filosofia do Pierre Levy, a virtualização é a passagem do atual para o virtual. É uma continuação do real. E por ser tanto, existem vários tipos de virtualização. A do texto, a da ação, a do presente, da violência, do corpo, da cidade, do pensamento e por aí vai, né? Porque virtualização, no seu sentido e significado filosófico, não está ligada à internet, nem a aparelhos digitais, nem ao controle e nem à segurança. A virtualização está ligada a toda e qualquer ideia de uma potência que não foi realizada ainda. É a imaginação que vem antes da concretização de algo. Ou seja, antes de construir qualquer coisa, eu virtualizo as minhas potências. Eu experimento todas elas em vários setores da minha vida, até que eu realmente entenda como ela pode ser articulada, sabe? Olha aqui, acompanha meu pensamento, porque se eu for seguir o que eu tô acostumada a fazer sem pensar em nada, sem dar a devida atenção para as palavras que eu digo, de termos fáceis da gente conversar hoje em dia, eu teria dito, e eu quase falei, que a minha potência pode ser aplicada. Você consegue perceber como as palavras agem no nosso inconsciente e como elas vão moldando o nosso entendimento atual, aparecendo do jeito que a gente mesmo fala as coisas? Isso altera a nossa percepção do real. Por quê? Aplicado, aplicação, investimento, conteúdo, engajamento. Isso é o que a palavra aplicado traz dentro dela. Por isso, eu escolho ativamente usar a palavra articulação, que tem muito mais a ver com o corpo. Lubrificação, dobra, rotação, tensionamento, relaxamento, movimento. A escolha das palavras que a gente usa modifica totalmente a nossa experiência de mundo. E, consequentemente, com a camada de significantes delas mesmas, essa escolha do vocabulário hoje em dia, que é imposta por empresas que fazem a construção do mundo em que a gente vive, vão ensinando pra gente como é que a gente deve pensar, entre aspas, né? Elas escolhem só mostrar uma parte do significado das palavras nos ambientes digitais e não é por acaso, como eu
Tenho dito até agora, né. A primeira coisa que eu mais reforço quando eu vou dar aula para crianças, quando eu estou ensinando os períodos paleolítico, neolítico e a idade dos metais, é justamente o desenvolvimento tecnológico, que a princípio, pasme, começa com coisas muito, muito simples, tipo usar uma grande folha para beber água, ao invés de usar as mãos para fazer a mesma coisa. Porque assim, isso já é tecnologia, mas eu mesma, que nasci e fui criada num ambiente de desenvolvimento digital, ou seja, eu que tinha que conversar e combinar com o meu irmão quem ia jogar primeiro o jogo da cobrinha no celular, ou tinha que sair do MSN porque alguém ia atender o telefone porque ia causar uma interferência, só fui aprender de fato o que é o início da tecnologia na minha graduação, quando eu tinha 17 anos, justamente na aula de arte e tecnologia. Naquela época, eu tinha certeza que a tecnologia era só o desenvolvimento de aparelhos que se conectavam com a internet, com a luz, com o carro, porque foi isso que me foi ensinado até aquele momento. Hoje em dia, quer dizer, desde os anos 90, o uso dessa palavra tecnologia só diz respeito ao contexto digital e fica deixando de lado um significado muito importante. A tecnologia é quando a gente atualiza ferramentas que já existem para nos ajudar a chegar num objetivo, seja ele específico ou não. Até porque, se a gente parar para pensar, o ser humano que descobriu que beber água na folha era muito mais eficaz do que beber água com as mãos, provavelmente foi o mesmo ser que percebeu que quando a gente pega água com as mãos, a água escorre pelos nossos dedos. Porque sim, as nossas mãos também têm buracos. E eu tô trazendo tudo isso porque quando a gente está na escola, a primeira e quase única revolução que a gente aprende dos períodos paleolítico, neolítico e a idade dos metais é a revolução do fogo. E fica um abismo gigantesco que não ensina que nesse mesmo período a gente também teve a primeira revolução cognitiva, que foi quando o ser humano, a gente, aprendeu a assistir, de ver e de prover assistência aos alimentos sendo cozidos. E assim decifrar quando que a carne estava boa para ser consumida, por exemplo. Essas percepções envolvem visão, olfato, tato e paladar, que nesse primeiro momento da revolução cognitiva são puramente mediados por sensação. É daí que vem o sentido tecnológico. Mas ele passa batido, né? De novo, não é por acaso. A tecnologia, então, envolve completamente a virtualização de mundo, já que nessa época, há 70.000 anos, a ideia de precisar de novas ferramentas para poder beber água passou da mão para a folha, para o osso de animal, para a cumbuca e para o copo. O próprio copo é uma tecnologia, mas hoje em dia ele só é um copo, que talvez sirva para a gente ponderar se ele está meio cheio ou meio vazio. E esse pensamento filosófico sobre o copo é a virtualização da tecnologia e, portanto, uma segunda tecnologia. Ufa, consegui chegar onde eu queria. Beleza. Então, agora voltando ao significado do Gemini sobre a virtualização. A única resposta legal, entre aspas, que eu encontrei nesse caldo digital e que dá uma lasca e um vãozinho para a gente entrar é a definição do que seria a virtualização em rede. A virtualização em rede, segundo o Google, a Microsoft permite a criação de redes virtuais independentes da infraestrutura física, com suas próprias configurações e regras de segurança.
Aqui eu gostei só até suas próprias configurações, mas eu resolvi trazer a definição inteira porque regras e segurança é a atribuição contemporânea e autoritária do significado de rede, ainda mais e principalmente vinculado, ou seja, em conjunto com a virtualização e a tecnologia. Você percebe como essas camadas vão se engedrando e criando buracos cada vez mais profundos para a gente mergulhar? É por isso que é um assunto interminável. Mas enfim, eu não vou ficar destrinchando todas essas camadas e eu espero que você que está me escutando agora esteja pelo menos andando do meu lado. É lógico que a gente não precisa entender tudo logo de cara. Isso vai inclusive contra tudo que eu acredito. Mas então, a camada e a rede fazem justamente o movimento que eu fiquei o mês em todo imbricada. O movimento da escrita virtual. Tipo, o que que é isso, né? Bom, vamos lá. Como eu comentei no início desse episódio, quando eu sinto que eu não sei sobre um assunto profundamente, a minha maneira de pesquisar vem primeiro das artes visuais. Então, o que é que eu fiquei fazendo durante o mês, né? Eu produzi várias imagens e apaguei todas essas imagens para construir novas imagens por cima dessas mesmas imagens. Isso num movimento de escrita abstrata, né? Que é a minha pesquisa, ou seja, rabiscando folhas para organizar os meus pensamentos. Quando eu apago essa primeira escrita, me sobram os rastros do que estava atrás, na parte que eu apaguei. E eu uso essas mesmas imagens, quase apagadas, como guia para as novas imagens que eu vou criar a partir delas, ou seja, por cima delas. Só que, como o meu movimento vai se atualizando, justamente porque eu vou usando a parte que eu apaguei como um treino, entre aspas, as novas imagens que eu estava fazendo por cima vieram com muito mais desenvoltura. Eu atualizei os meus traços e eles iam ficando cada vez mais orgânicos, mais estéticos e mais organizados. Ou seja, eu comecei a entender o que eu preciso dizer de verdade dessa forma, que é o modo como a minha cabeça opera, né? Normalmente, quando eu faço essas experimentações, eu também falo em voz alta. E eu também escrevo com as palavras reais nos meus cadernos. E eu também gravo as minhas mãos se mexendo. E assim eu vou conglomerando todas essas novas descobertas no meu corpo. Mas isso é o meu processo criativo de entendimento. Cada um vai ter o seu. Então eu vou mostrar isso para vocês. Para ver essas imagens, se você quiser, você vai lá nas minhas redes sociais, @acemica. Para você que está me vendo no YouTube, você está vendo aqui na tela, provavelmente. E você vai ver o resultado dessas experimentações. Só que agora eu vou dar play no áudio que eu gravei enquanto eu estava fazendo essas experimentações, fisicamente, né? E assim foi que eu entendi o que eu queria dizer nesse episódio, e só depois eu vim aqui e escrevi o roteiro para escrever corretamente o que eu precisava explicar. E nesse áudio, por mais despretensioso que ele tenha sido, porque, né, eu estava falando sozinha, né, comigo mesma, eu acho que eu dei conta de condensar tudo isso que eu tô te dizendo até agora, só que de uma forma mais direta e menos didática, sobre o que é a virtualização, o palimpsesto e a rede. E assim, lembrem que quando eu gravei esse áudio, eu estava lá rabiscando, pensando, entendendo o que eu queria falar. E eu escolhi não editar esse áudio e deixar ele bem como ele aconteceu. Então, assim, vai ter vários silêncios, vários ruídos e várias texturas. Porque foi um áudio que eu mandei para mim mesma no meu grupo comigo mesma, né? Então, assim, basicamente, bem-vindos à minha cabeça. Beleza, então tendo tudo isso em mente, eu vou colocar o áudio aqui pra gente escutar. A virtualização é tudo aquilo que vibra entre um conhecimento e outro.
e até chegar na gente passa por várias camadas de outras coisas que a gente já esqueceu que se sabe. Porque isso acontece com frequência. Às vezes a gente pode se ver encurralado tentando contar uma história a partir de um único ponto de vista, sem lembrar das camadas todas que levaram toda essa história a acontecer. Aí os palimpsestos se cocriam o tempo inteiro. E a gente pode. E essas camadas muitas vezes não deixam com que a gente veja o que está ali atrás, mas embaixo ela já carrega. Embaixo ela já traz toda essa informação que estava ali antes. E por estar ali antes, preenche esse espaço de alguma coisa já prévia a nós. Como se o nosso conhecimento fosse realmente essa sobreposição de todos os assuntos que a gente conhece, que a gente agrega em nós mesmos, nos transformando em palimpsestos. Tudo que a gente aprende quando a gente é criança, o que a gente escuta de histórias dos avós, dos vizinhos, dos amigos, vão criando um tipo de imaginação primitiva dentro da gente. E a partir destas camadas todas, eu vou escolher quais mais eu quero agregar no meu corpo. E se eu quiser muito, eu vou poder escavar essas lapidações internas, externas da cidade, como a gente vê hoje muita gente falando sobre patrimônios históricos e a importância de preservar a memória da cidade, não é mesmo? E de ressignificar tudo aquilo que já esteve ali. Porque uma vez que alguns poucos nomes são relembrados no corpo da nossa cidade, também faz com que o nosso próprio corpo virtualize esse sentido, para não olhar tão de perto os nossos próprios antepassados. Será que eu conheço a história da minha rua, que eu morei quando eu era criança? Será que eu conheço a história do meu bairro? E será que eu consigo juntar a minha memória pessoal com a memória coletiva que já existe dentro desses ambientes? Que também me compõem porque estão todas virtualizadas no modo como a população preenche aquele espaço, no modo do convívio. Isso chama cultura, mas isso também se chama rede. Muito bem, então agora voltando aqui para o nosso podcast, o assunto agora é rede, né? Na sua forma mais pura mesmo. Rede humana, que aí sim transforma de fato as nossas relações. Quer ver? Eu vou trazer um autor que muita gente considera difícil, cabeçudo, clássico, mas é um autor que eu estudo desde os meus 17 aninhos. É o James Joyce. O Joyce foi um escritor que, entre todas as experimentações poéticas e escritas, trabalhava com a recusa da língua inglesa. Pode até parecer irônico, mas é um princípio político. Vamos lá. O Joyce é um autor irlandês. E lá na Irlanda, eles falam em inglês, né? Então, como assim ele negava a língua inglesa? A Irlanda foi colonizada pelos ingleses no período das guerras mundiais. E a Irlanda conseguiu formar o Estado Livre Irlandês só em 1919, que depois evoluiu para a República da Irlanda, que aí sim é autônoma. Diante disso tudo, Joyce nega a língua inglesa com seus parâmetros e regras, provocando os estados em diversos sentidos. Principalmente, e ainda mais, por ele ser muito irônico. Ele tira sarro do nome, principalmente, das pessoas que compõem os livros dele, que são sempre pessoas reais. A escrita do Joyce virtualiza a língua.
Eu sei disso tudo porque eu faço parte de um grupo de estudos chamado Here Comes Every Joyce, que é organizado pelos professores Vitor Alevato, Luísa de Freitas, Pedro Sala e Tarso do Amaral. E salvo engano, eles todos são professores da UF, da parte de literatura, na área de letras, né? Então pronto, eu trouxe o Joyce agora para a gente ver na prática o que é essa antena humana e contemporânea, que se utiliza da própria cultura ancestral da cidade em que ele mora para trazer à tona, para dar luz a alguns artistas que eram pouco reconhecidos, puxando a habilidade deles para dentro dos textos. Porque é isso que o Joyce fazia. Ele transformava as pessoas do convívio dele, outros escritores, outros artistas, outros musicistas, em personagens. O Joyce fazia isso, como eu já comentei, de forma muito jocosa, né? Mas mesmo assim, ele ia cocriando todo um universo que possibilita com que a gente, hoje, também consiga ler a história da cidade e as pessoas que habitavam aquele tempo, com todos os seus trejeitos e maneiras. Isso é virtualizar o conhecimento sobre algo, deixando impresso nas camadas do tempo todos os indivíduos que iam compondo a cultura. Os pensadores que pensavam, os fazedores que faziam, os musicistas que tocavam, os grupos que pensavam e desenvolviam novas linguagens artísticas em conjunto, virtualizando vários conhecimentos simultâneos através deles mesmos. E, na real, isso é uma rede. E isso só pode ser feito por pessoas reais, no dia a dia, em contato com o meio. Ou seja, para criar rede, a gente precisa sim estar no mundo real, no mundo de fato, não só dentro da internet. A gente precisa sim conhecer as pessoas de verdade, olhar no olho, segurar nas mãos, sentir o cheiro, porque o próprio conceito da palavra rede diz que ela é aquela que permite a criação virtualizada e independente com suas próprias configurações. E isso tudo não dá para ver se a gente estiver muito distante. E agora, a gente, o ser humano, tá um pouco distante. Vocês não acham? Muito bem. Dito isso, eu não posso deixar de indicar para você um podcast que me ajudou muito a pensar nesse assunto, que é Alan House, do Matheus Sodré. Especificamente o episódio A Virtualização da Subjetividade com o André Alves. E que, sério, eu recomendo muito que você escute, porque ali eles trazem mais referências para entender esse assunto que é tão denso e extenso, né? E o Matheus também traz um desejo que nesse episódio de hoje eu tentei articular para a gente fazer, né? Que é a criação da imagem de forma prática. Porque a gente que pesquisa esses lugares tecnológicos vai vendo cada vez mais o mundo se desconectar, né? E a gente tem uma preocupação muito genuína, que é a desconfiguração da imagem. Porque tudo que a gente vê hoje em dia passa pela destruição da imagem sobre ela mesma. Então, fica cada vez mais difícil a gente, de fato, criar novas imagens, né? E a desilusão dessa potência criativa, de novo, não é por acaso, é um projeto. Quando a gente não é mais capaz de construir imagem, a gente também fica mais distante de imaginar novos futuros. E isso não pode acontecer, né? Principalmente agora que o mundo está passando por novas revoluções, dentre elas a cognitiva. Ou você acha normal esquecer de um assunto que você está estudando, passando no feed, rolando a tela e vendo gatinho, guerra, receita de comida saudável, treino de exercício físico, jogos interativos que te dão $10 se você me trazer um miojo agora?
Pois é difícil, né, se concentrar hoje em dia. Então é isso, eu te convido a conhecer mais a pesquisa da escrita sêmica, porque ela é a menor unidade de significado. E por mais distante que isso possa parecer, ela justamente aponta para a retomada da imaginação, a partir da própria desconstrução da escrita, que está perdendo espaço cada vez mais para IA, não é mesmo? Então é isso, eu agradeço muito a você que me escutou, que me assistiu até aqui e até já. Beijos. Esse podcast foi gravado aqui na minha famosa Casa Atelier. O roteiro, a gravação e a edição desse episódio foi todo feito por mim. A trilha sonora é de Felipe Ignatius. E a distribuição e o apoio é da Function FM e sua, se você quiser me ajudar.